E quem aí estava na expectativa para mais um capítulo do livro Peça e Ser Atendido, para mais um estudo desse livro tão transformador? Quem tem acompanhado os vídeos sabe o quanto esse livro tem transformado a minha realidade, transformado os meus pensamentos, a minha forma de interagir com o mundo e com as coisas. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero mostrar para vocês que não é o livro, mas é a forma como você utiliza esse livro, entende esse livro e principalmente pratica os ensinamentos desse livro é que traz a transformação. E eu escolhi aqui um trecho do capítulo 10 que não tem como você fugir dele. Porque assim como o capítulo 8, que foi o vídeo passado que eu trouxe para vocês, que foi uma virada de chave muito grande na minha vida, o capítulo 10 foi onde realmente eu consegui ver na minha realidade física mudanças incríveis. E por que isso? O capítulo 10 fala o seguinte: com a prática, você se tornará um criador intencional. A palavra-chave aqui é prática. Você realmente precisa entender que a prática transforma a sua realidade. Só que não é uma prática de qualquer jeito, porque por muito tempo eu tinha entendido a lei da atração, comecei a estudar muitos livros de desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, e eu sempre ficava numa ânsia muito grande de querer muito mais. Então eu ficava lendo um livro atrás do outro, tanto que muitas vezes eu me confundo de onde eu tenho tal informação, porque eu li tantos livros de uma forma tão acelerada para obter muito conteúdo, muito conhecimento, que ficou confuso dentro da minha mente. E ao mesmo tempo eu tentava colocar uma coisa em prática, mas não dava tempo para aquilo funcionar. Muitas vezes eu fazia a prática de uma forma meio que desordenada e não dava muita atenção para isso. Só quando eu li esse capítulo que eu entendi o quanto a prática é importante, mas a prática de uma forma coerente, de uma forma certa. Então eu comecei a acalmar. Eu comecei a perceber que não era a quantidade, o volume de informação que eu precisava ter, mas que as informações que eu tinha até ali ou que chegassem até mim, eu precisava organizar isso dentro de mim e principalmente utilizar isso no meu dia a dia. E a transformação viria a partir daí, da prática daquilo que eu lia e não da quantidade. E é isso que eu quero que vocês tenham muito claro dentro de vocês, porque às vezes a gente sempre fica sentindo uma falta, então a gente fica buscando loucamente por novos canais para seguir, novas pessoas para ouvir, novos livros para ler. E sim, de tempos em tempos, é muito bom você buscar outras fontes de informação, mas não fique acreditando que só por você obter todas essas informações a tua vida vai mudar. Às vezes uma pessoa com uma informação muito pequena ou com uma quantidade de leitura de livros, não se aprofundou tanto assim em alguns assuntos, ela tem uma transformação de vida muito maior do que aquela que incansavelmente fica procurando informações. Por quê? Porque essa pessoa leu um livro, assistiu um vídeo, entendeu da importância daquilo e decidiu simplesmente colocar em prática. E é a prática que traz o resultado. É através da prática que você obtém os resultados. Por isso é tão importante que você às vezes coloque um pouquinho o pé no freio e em vez de ficar buscando muita informação, você já analise aquilo que você tem dentro de você e comece a colocar isso em prática. Porque muitas vezes a gente já tem conhecimento suficiente para mudar a nossa vida. A gente só não fez o que precisa ser feito. Porque é mais cansativo, exige esforço e a gente acaba evitando isso. Mas é a prática que vai te levar para onde você realmente quer. E é a prática que ensina a sua mente a pensar, a sentir e a perceber
o mundo à sua volta de uma forma diferente. E quando você ensina a sua mente que sua vida pode ser diferente, você começa a obter os resultados que você deseja e você se torna o quê? Um criador intencional. Então percebe como só a partir da prática é que você transforma a sua vida? Porém, tem algumas coisinhas aqui que você precisa entender antes de sair por aí praticando as coisas de qualquer jeito. Então vamos ver o que Abraham fala aqui no livro sobre a prática. Quando você conseguir analisar conscientemente a sua forma de sentir, poderá direcionar cada vez melhor a energia essencial e se tornará um criador intencional, alegre e disciplinado. Com a prática, você será capaz de obter o controle dessa energia criadora e, como um hábil escultor, terá prazer em direcioná-la para sua criação individual. Aqui ele traz um ponto muito importante. Quando você conseguir analisar conscientemente a sua forma de sentir. De novo, nós estamos falando das emoções. Lembra que no vídeo passado a gente estava falando das emoções, que o controle emocional é muito importante para você criar a sua realidade? Aqui, mais uma vez, ele enfatiza isso. Então, você percebe quando eu falei lá que eu não tinha esse controle emocional e que eu vivia uma vida de vitimismo, o quão importante isso é? É que se você quiser criar a sua vida de uma forma intencional, você não pode fugir disso, dos seus sentimentos. Os seus sentimentos são um guia muito importante. Então você já entendeu a importância de você analisar seus sentimentos, de você estar no controle dos seus sentimentos de uma forma muito consciente. Mas como que a gente faz isso? Afinal de contas, se é algo muito importante, nós precisamos ir para a prática. Não adianta você entender que precisa fazer isso, mas ficar perdida em como fazer isso. Então vamos lá para a prática? Como eu faço isso? Primeiro, examinando os seus sentimentos dominantes. A gente já falou isso diversas vezes aqui nos outros vídeos. O quanto é importante você estar atenta para aquilo que você está sentindo em todos os momentos. Quais são os sentimentos dominantes que estão dentro de você agora, nesse exato momento? Você consegue perceber isso? O que você está sentindo enquanto você vê essas informações, enquanto você assiste esse vídeo? E isso é muito importante que seja analisado de forma consciente em cada momento do seu dia. Quanto mais você tiver consciência dos sentimentos que te dominam, mais fácil será você mudar a sua realidade. A outra forma para você perceber os seus sentimentos é a atenção. Percebendo a que você está dando atenção. A gente já falou sobre isso quando estudamos o capítulo 6. O quanto é importante você analisar os seus sentimentos e pensamentos para ver a direção que eles estão tomando. Se você está colocando sua atenção naquilo que você realmente deseja ou na falta daquilo que você deseja. Para entender melhor isso daqui, vai lá e assiste o capítulo 6. O link está aqui na descrição do vídeo. E outra forma de você analisar conscientemente os seus sentimentos é desenvolvendo o seu controle emocional. Lembra que no vídeo passado do capítulo 8 eu falei da importância do controle emocional, de quanto eu, por não ter controle emocional, vivia uma vida muito bagunçada e longe daquilo que eu gostaria de viver, me permitindo ser vítima do mundo e das circunstâncias? Quando a gente passa a ter controle emocional, a gente realmente passa a entender os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e ser muito mais consciente. Mas para que a gente precisa ser tão consciente assim? Para que esse esforço todo? Para você se tornar um criador intencional. Agora eu quero compartilhar com vocês uma outra coisa que não está aqui no livro, mas que com todo esse estudo eu cheguei a essa conclusão e que é o que vai te ajudar a compreender por que a prática é tão importante e de que forma que a lei da atração funciona. A lei da atração possui 3 pilares que você precisa entender para fazer com que
tudo isso flua de maneira bem prática. Um desses pilares é o pensamento, o outro é o sentimento. E o terceiro pilar é o movimento. O movimento é a prática, é aquilo que você precisa fazer para que as coisas aconteçam na sua vida. Muitas vezes a gente fica aqui no pensamento. A gente acredita que só ficar visualizando, fazendo quadro de visualizações, caixinhas do desejo é suficiente. Depois a gente começa a compreender que só isso não é suficiente, que precisa existir o sentimento. Então, quando você faz uma visualização, você precisa pôr sentimento nisso. Entre esse e esse, ou esse e esse, porque eles são complementares, o que você pensa transforma os seus sentimentos e o que você sente transforma os seus pensamentos, precisa existir um movimento. Porque entenda, para eu realizar essas técnicas de visualizações, eu estou entrando na prática, eu estou gerando movimento. Só que esse movimento precisa estar conectado com os sentimentos. Então, nenhuma dessas coisas pode ser excluída quando você quer realmente dominar a lei da atração. Você precisa sempre estar em movimento e dentro desse movimento gerando pensamentos e sentimentos direcionados àquilo que você realmente quer. É como se fossem engrenagens da lei da atração. E são essas 3 engrenagens que geram essa energia criadora. E entenda que essa energia criadora, ela pode ser voltada tanto para uma energia na criação de algo positivo quanto negativo. Porque vai depender muito de onde está o foco dessas suas 3 engrenagens. Porque é o movimento dessas 3 engrenagens que gera essa energia criadora. E essa energia criadora não exclui nada. Ela apenas segue aquilo que você está colocando nas engrenagens, o foco que você está colocando aqui nas engrenagens, né? Os seus sentimentos dominantes, a sua atenção, o seu controle emocional, tudo depende disso daqui para você gerar essa energia para o positivo ou para o negativo. Então, voltando lá para o livro. Quando falamos de energia criadora, 2 fatores devem ser considerados. Primeiro, a intensidade e a velocidade da energia. Segundo, o nível de permissão ou de resistência que você oferece a ela. Os pontos-chave aqui são intensidade e velocidade, permissão ou resistência. O primeiro fator, intensidade e velocidade, está relacionado ao tempo que você levou elaborando o seu desejo e até que ponto foi específico. Em outras palavras, quando passa muito tempo desejando algo, seu poder é muito maior do que quando pensa nisso pela primeira vez. E também, quanto mais o seu desejo for específico, mais poderoso será a convocação. Então pense, a energia criadora é o que faz com que os seus foguetes de desejos sejam lançados. Abraham sempre fala que os nossos desejos, eles são como foguetes que a gente lança para o universo. Então, quando a gente tem um desejo pela primeira vez, geralmente esses desejos não são muito específicos e nem muito detalhados e nem tem tanta força assim. Por exemplo, eu moro num apartamento de 70 metros quadrados e algum tempo atrás eu senti o desejo de morar num apartamento maior. Porque quando meu marido está em casa, é impossível eu gravar os vídeos, porque pelo apartamento ser pequeno, sempre dá para ouvir a voz dele nas reuniões, quando ele está trabalhando. E aí me surgiu um desejo de morar num espaço maior para eu poder ter um lugar onde eu pudesse gravar esses vídeos sem ter que ficar me preocupando que a voz dele aparecesse. Só que a primeira vez que esse desejo surgiu, não foi um desejo assim muito forte, foi apenas um pensamento que passou pela minha cabeça. Com o passar do tempo e com as situações que eu fui vivendo aqui neste apartamento, esse desejo foi se intensificando, porque
outras situações aconteceram que me fizeram pensar, bom, se eu morasse num apartamento maior, isso não aconteceria ou seria diferente. Então, esse desejo foi ficando mais intenso e eu fui começando a colocar mais detalhes. No começo, eu só me preocupava que fosse um apartamento maior. Depois, eu já comecei a pensar como ele poderia ser, quantos quartos ele poderia ter, de que forma poderia ser a sacada, se eu podia ver o pôr do sol da sacada, se ele seria no alto ou no baixo, enfim. Eu fui colocando muito mais detalhes nesse desejo. Então, essa energia criadora foi se intensificando. É como se fosse o combustível que eu estivesse colocando aqui no meu foguete. E cada vez que eu pensava ou que eu penso nesse apartamento, eu estou colocando mais combustível no meu desejo. E eu estou colocando aqui dentro todos os detalhes desse desejo, ou seja, é como se eu estivesse carregando o meu foguete com os detalhes e com a energia daquilo que eu realmente quero vivenciar. E ele fala que quando a gente pensa um desejo pela primeira vez, como se é a primeira vez que eu pensei nisso, esse nosso desejo não tem tanto poder de ser realmente trazido para a nossa realidade. Mas conforme o passar do tempo, você vai desejando isso com mais intensidade e mais detalhes, esse foguete vai sendo alimentado. Então ele ganha uma força muito grande, e ele pode realmente ser concretizado de uma forma muito rápida. Porém, tem uma outra questão, que é a permissão e a resistência. Então, depois que o desejo tiver atingido essa espécie de poder ou velocidade, é muito fácil para você sentir como anda sua permissão ou resistência. Quando você pensa em algo que espera há muito tempo e se dá conta de que não aconteceu ainda, é provável que experimente um forte sentimento negativo, o que significa que deixou de estar em alinhamento vibrátil com uma coisa que possui uma forte energia. Entretanto, se você pensa em algo pela qual vem esperando há muito tempo e imaginar que está acontecendo, é provável que o seu sentimento seja de alegre antecipação. Então, cada vez que eu pensava nesse apartamento que eu queria morar, ou cada vez que eu penso nesse apartamento que eu desejo morar, eu também comecei a questionar, quando ele fala dessa questão da persistência e da resistência, eu comecei a perceber, a questionar como estava meu alinhamento vibrátil em relação àquilo. Então eu fui percebendo que, para que esse meu foguete seguisse e chegasse ao lugar de concretização, ele precisa realmente ganhar muita força, ganhar muita velocidade para se concretizar rápido. Mas também não pode ter nada aqui no meio, pois se eu tiver aqui no meio uma barreira, é a resistência que está impedindo o meu foguete chegar lá. E o que é essa barreira? No meu caso, por exemplo, quando eu pensava no meu apartamento maior, logo vinha na minha mente pensamentos assim: poxa, se limpar um apartamento de 70 metros quadrados já demanda bastante tempo, imagina limpar um de 100, 150 metros quadrados. Eu vou ocupar muito no meu tempo e não vou conseguir fazer mais nada. Pronto, comecei a erguer a minha barreira. E para eu morar num apartamento desse aqui na minha região, eu vou ter que pagar um valor X, que hoje eu não tenho essas condições. Então eu erguia mais uma barreira. E para morar num lugar desse, as pessoas geralmente já têm um poder aquisitivo maior, então elas já andam com roupas diferentes, já erguia barreiras. Podem parecer coisas bobas, mas às vezes são pensamentos que vêm na sua mente e que você acha que não são importantes, mas que na verdade eles estão te impedindo de você conquistar aquilo que você deseja. Então perceba a importância de você olhar para todos esses pensamentos com atenção e com sinceridade. Por mais bobo que eles pareçam, eles não são bobos, porque eles estão ou permitindo ou criando uma resistência para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. Então, eu comecei a perceber que, por mais que o meu foguete estivesse ali com muitos detalhes, eu estivesse colocando muita energia criadora nele,
não ia me trazer esse apartamento, porque essas barreiras aqui eram crenças que estavam me limitando de conseguir concretizar isso. Eu ficava focando na falta do desejo do que na realização, do que no prazer de ter isso realizado, mesmo antes disso se realizar concretamente na minha vida. Então percebe o quanto é importante você olhar para os seus desejos e ver o quanto você realmente deseja isso, ter essa consciência, né, do quanto detalhe, o quanto você já pensou nisso, há quanto tempo isso já está ali nos seus pensamentos, mas também olhar com sinceridade por que não chegou, quais são as crenças que estão impedindo dele chegar no lugar que ele precisa. Que se essas crenças estiverem aqui, o seu foguete jamais vai passar, ele vai vir até aqui e vai ficar ali esperando até essa barreira ser quebrada. Não importa quanta velocidade ou quanta força, quanta energia criadora você tenha colocado aqui. Ele não será capaz de derrubar as suas crenças. As suas crenças são outro trabalho que você precisa fazer para que então você consiga entrar na permissão desses desejos chegarem até você. E aqui a gente vai entrar no exercício. Então, examine o que está sentindo e saberá se está sintonizado com o seu desejo ou com a ausência dele. Se está permitindo ou resistindo à recepção do seu desejo. Se está ajudando ou impedindo. Então, chegamos ao nosso exercício. Peguem um papel no momento que você estiver bem tranquila e que ninguém vai te atrapalhar e escolha um desejo. Algo de preferência que você já esteja desejando há bastante tempo. Escreva esse desejo num papel, da forma que ele vem para você. E depois disso, você vai examinar cada um dos pensamentos. Escreve ali do lado quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça quando você olha para esse desejo e você percebe que ele não foi realizado ainda. Quais são os sentimentos que você tem quando você olha para esse desejo e vê que, nossa, já passou tanto tempo e ele não se realizou? Então, quando você examinar tudo isso, você vai encontrar quais são as crenças que estão te impedindo de realizar o que você quer. E é a partir daqui que você vai começar a ter clareza do porquê alguns dos seus desejos não se realizam. Porque a partir daí você vai ter que começar a trabalhar esses pensamentos e esses sentimentos. A quebra de todas essas crenças que estão criando as resistências, as barreiras entre você e o seu desejo. E sobre isso a gente conversou no primeiro vídeo aqui do canal sobre o livro Peça e Ser Atendido. Foi num estudo do capítulo 4. Lá você vai entender sobre essa questão da vibração, que também vai te trazer mais clareza sobre o resultado desse exercício, mas basicamente é quando você consegue perceber as barreiras entre você e o seu desejo, você começa a ter um caminho para trilhar, para fazer com que essas barreiras caiam e o seu desejo chegue até você. Nem sempre vai ser tão simples assim. Às vezes você vai demorar um pouco mais de tempo, às vezes você vai precisar fazer mais práticas, mas quando você tem consciência daquilo que te impede de conquistar aquilo que você deseja, você consegue direcionar as práticas que precisa. Fica mais claro, fica mais fácil você encontrar as práticas para chegar até o seu desejo. Então percebe como a prática é a base de tudo, porque você precisa de prática para entender conscientemente os seus desejos. Você precisa de prática para fazer esse movimento e criar energia para abastecer o seu foguete de desejos. Você precisa da prática para executar esse exercício que eu passei para você, para compreender quais são as barreiras. E você vai precisar da prática para derrubar todas essas barreiras, para chegar aonde você quer. A prática está em tudo. Ela é que comanda a nossa vida, só que é uma prática direcionada, não é uma prática que você faz um pouquinho aqui, um pouquinho daquele outro ali, um pouquinho daquele outro e você não obtém resultado nenhum. É uma prática guiada e intencional para você obter aquilo que você quer. Eu espero que com mais esse capítulo você
tenha clareado aí muitas coisas que estejam impedindo de você atingir seus desejos, tenha entendido melhor a lei da atração e principalmente que, a partir de agora, chega de ficar consumindo conteúdos de uma forma aleatória e maluca. Acalma um pouco, foca naquilo que é essencial e vá para a prática. Aos poucos você vai conseguir construir a vida que você deseja. Pegue um assunto que você realmente esteja interessada nesse momento, pegue um desejo, uma área da sua vida que você queira mudar nesse momento e comece a colocar em prática os ensinamentos a partir daí. E vai ser como uma bola de neve. Você começa com uma prática para uma área da vida, só que isso vai influenciar as outras, porque uma área está interligada, está conectada com as outras. Então, quando você foca num pedacinho desse tamanho, quando você olha para o lado, isso se expandiu para várias áreas. Agora, quando você fica focando no todo, fica muito mais difícil. Então, escolha uma prática que esteja mais relacionada com aquilo que você deseja e mais de acordo com os seus sentimentos atuais e comece a praticar esses exercícios que eu estou passando aqui durante todos esses estudos do livro, porque esses exercícios vão te trazer muita clareza do próximo passo. E é cada um desses passos que vão limpando o seu caminho e te levando em direção àquilo que você realmente deseja. E por enquanto é isso. Eu espero que esteja ficando muito claro para vocês. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou ter muito prazer em ajudar vocês nessa caminhada, que é também a minha jornada. E eu espero de coração que a vida de vocês comece a mudar a partir desses ensinamentos, assim como a minha vida tem mudado. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo.